Salve, salve, solzinho! Mais um dia. Olha eu aqui, depois de um tempo sem postar. Essa semana eu tava meio doentinho e precisei dar uma repousada, mas agora a gente tá de volta. E eu já fiz esse trabalho nos meus stories, mas hoje eu vou gravar aqui no YouTube para você poder acompanhar e ver quantas vezes você quiser. Eu sou o Rick, o fofoqueiro das plantas. Se você gosta desse tipo de assunto, inscreva-se no canal e também nos sigam nas redes sociais, na minha conta pessoal e na conta da Nossa La Planta também, porque lá você consegue acompanhar os estoques, as novidades, as postagens e a gente vai fofocando bastante por lá. E hoje o meu objetivo nesse vídeo é te mostrar como uma planta que você compra no Garden, num saquinho, pode se tornar uma planta super majestosa quando você acrescenta alguns objetos de valor. Então acompanhe comigo esse vídeo até o final, dá aquela curtida e compartilha com aquele louco das plantas que você conhece. Então vamos pro vídeo? Monstera deliciosa ou costela de Adão, é essa paixão nacional e internacional. Eu diria que foi através dela e de outras plantas também, mas ela foi uma grande protagonista dessa grande onda de urban jungle, né? A gente se apaixonou pelas folhagens, pelo formato e pelo tamanho que essa planta alcança, né? Monstera deliciosa, essa planta tem esse nome porque o fruto dela é literalmente muito delicioso, né? Então, dizem que tem um gosto de abacaxi com tutti-frutti, eu não sei muito bem. O detalhe que eu sei dele é que para ele amadurecer, para a gente poder comê-lo, ele demora 365 dias. Caso contrário, esse fruto ainda tá verde e ele é tóxico, tá? Inclusive alerta de toxicidade. A Monstera deliciosa, assim como muitos da família das Aráceas, são tóxicas, tá? Então, essa aqui tem até um estudo que vê que não é tão tóxica assim, mas de toda forma ainda tem um nível, mesmo que pouco, ainda tem esse nível de toxicidade. Então, se você tem pets ou se você tem crianças pequenas, dá uma afastada deles, não precisa jogar a planta fora não, tá? É só dar uma afastada, coloca num lugar mais alto, que aí eles não vão mexer. A costela de Adão, eu digo que ela é muito famosa, primeiro, pelo seu formato. Essa planta ela tem fenestras, né? São esses cortes aqui e também tem uns furinhos. Quando ela está muito jovem, que é o caso dessa aqui, essa aqui ela tem 4 folhas, tá? Mas é uma planta que pode chegar a um tamanho muito maior, inúmeras folhas se plantada no chão. Mas ela ainda é uma planta jovem, por isso que ela ainda não tem os furinhos, ela tem esses cortes aqui, tá? Mas ela, com o passar do tempo, ela vai criando esses furinhos também, tá? Planta facílima de cuidado, não existe segredo com a Monstera. O que eu poderia dar de advertência para vocês sobre ela é: não regue demais. A Monstera deliciosa, a costela de Adão, é uma planta que apodrece muito fácil as suas raízes, principalmente se ela tiver naquele substrato argiloso, naquele substrato compactado, aquele que segura muita água. Eu diria para você então fazer uma rega regular. Vamos fazer assim 2 vezes por semana. Se tiver muito quente na sua região e quando você for molhar tiver muito seca, você aumenta para 3. Mas nós aqui de Brasília, num tempo frio, por exemplo, não precisa ser mais de 2 vezes. E olhe lá, então fica de olho nisso. Essa planta requer muita claridade. Não há necessidade de luz direta, tá? Se tiver a luz direta, que seja de meia sombra, que seja aquela do comecinho do dia ou do finalzinho da tarde. Essa planta queima muito fácil. Eu já vi essa planta rustificada, ou seja, acostumaram a planta ela ficar num sol mais quente, num sol ali a partir de 10 horas da manhã até as 16. Mas eu falo uma coisa para você, solzinho, não fica bonita, tá? A planta sobrevive, a planta fica lá, mas as folhas ficam muito amarelas, elas começam a dobrar,
elas começam a quebrar. Naturalmente essa planta, à medida que ela vai ficando mais velha, ela vai rachando. Mas se tiver no sol, ela racha mais ainda. Então não fica com aquele aspecto saudável, aquele aspecto natural. Até que porque essas plantas aqui é de clima tropical e elas vivem sobre luz do sol filtrada, mas ali embaixo das árvores. Elas gostam de subir nos troncos, na parede, em qualquer lugar que ela se encoste, ela vai escalando, atingindo alturas muito grandes, mas você consegue controlar esse crescimento através do vaso. Vamos então fazer o replante? Eu quero que vocês vejam bem como que ela está. É uma planta bonita, nitidamente uma planta bonita, mas ela pode ficar muito mais. Eu vou mostrar para vocês o que é que eu vou usar para esse replante da Monstera Deliciosa. Primeiro de tudo, nosso mega vaso. Quando eu falo mega vaso, é comparado a esse saquinho que ela tá, né? Mas a gente tem aqui mais ou menos uns quase 30 centímetros, tá? De diâmetro desse vaso aqui. Furos no meio e na lateral para escoar bem a água. Vocês lembram, né? Camada de drenagem. Como que eu faço aqui comigo? Isopor. Eu adoro reciclar quando o assunto é camada de drenagem. Você pode usar argila expandida, você pode usar casca de pinos, mas tudo isso vai gerar custo para você. Então eu acho que não custa nada, ou acho que custa muito menos você ir na rua, pegar um pedaço de isopor ou cascalho de telha, de tijolo, para você fazer a sua camada de drenagem. Então vamos fazer aqui, eu vou fazer junto com vocês. Então a gente vai colocar, eu vou colocar até mais ou menos aqui. Eu não vou colocar muito, quero colocar bastante terra para essa planta evoluir muito. Então primeiro de tudo, a gente vai colocar aqui o nosso isopor para nossa manta de drenagem. Faz uma sujeirinha, mas toda vez que o assunto é planta, não tem como, dá uma sujeirinha mesmo, viu? Logo em seguida, a gente tem a nossa manta isso aqui é TNT, é mais uma reciclagem que eu tô fazendo. Por quê? Isso aqui eu usei numa festa junina. Sobrou, já vira minha manta de drenagem. Qual o objetivo desse TNT, Rick? O objetivo desse TNT é não permitir que a nossa terra vaze por esses furos à medida que a gente for regando. Então, por isso que você tem que usá-la. Eu já vi pessoas usando antes do isopor, mas eu gosto de usar por cima do isopor, porque, enfim, eu não gosto que a terra misture com a camada de drenagem. Eu gosto de fazer algo bem separado mesmo. Então a gente faz aqui, ó. Fica bem acomodado. Eu cortei um pouco maior que o vaso, para já dando essas encaixadas nas laterais aqui e afirmar que essa terra realmente não vai vazar. Vai ficar aqui durante um bom tempo, até a gente mexer nesse vaso de novo. Vamos verificar a raiz da monstera, como que ela tá nesse saquinho. Não deve estar muito bem, né? Esse saquinho e essa terra aqui, eu não sei, parece uma terra vermelha. Ela é bem aerada, mas eu acho que não tá trazendo aqui uma qualidade de vida para essa planta, não. É bacana você, na hora que replantar, você usar parte daquele substrato que já estava na planta. Ajuda a planta a não sentir tanto o replante, mas ela vai sentir de todo jeito. Inclusive, sozinho, é muito normal, após um replante, a sua planta murchar alguma flor, alguma folha, amarelar algumas delas, você tem que podar depois, mas não se preocupe. Se o seu substrato estiver saudável, não tiver com excesso de adubo, essa planta vai ressurgir, essa planta vai gostar e vai se acostumar com o novo ambiente. Aqui tá como eu previa. A terra é só mesmo para dizer que tem. Olha só, já tá com as raízes bem enroladinhas nelas mesmas, né? Eu tô vendo aqui, ó, a gente pode perceber bem de perto, essa pontinha eu tô achando um pouco escura, tá vendo? Talvez seja por algum regime de criação de cultivo que ela tava passando lá no garden. Mas de toda forma, está cicatrizado o corte, não está podre, as raízes aqui dela estão saudáveis também, tá, gente? Essas raízes daqui de baixo são essas mesmas que soltam aqui. Inclusive, pegando esse gancho, vamos falar de mudas da Monstera Deliciosa. A Monstera Deliciosa, não adianta você cortar aqui
nesse pecíolozinho dela e colocar na água. Não. Para fazer a muda da monstera deliciosa, você tem que cortar um pedaço que já tem essas raízes expostas. Por exemplo, se eu fosse fazer muda dessa aqui, eu poderia ter até 2 plantas. Ó, eu corto entre o nó, este é um nó e este é outro. Então, aqui, para eu pegar essa raiz, eu teria que cortar esse entrinó. Então, eu teria 2 plantas. Eu teria essa com 3 folhas, com essa raiz, e depois eu teria essa com uma folha só, com essas raízes aqui. Então, seriam 2 novas plantas. Então, próximo passo agora, vamos colocar a terra nesse vaso aqui, para a gente ver quanto de terra que a gente vai usar. Joguei aquele substrato antigo dela aqui mesmo, tá aqui junto, sem problema. Olha, eu coloquei o substrato, tá vendo? Até aqui. Essa planta exige muito espaço, então não tive miséria, eu coloquei bastante terra. Sobre o substrato, vamos repetir? Soltinho. Bastante matéria orgânica. A costela de Adão é uma planta que gosta muito de adubação com matéria orgânica. Então a gente tem humus de minhoca, a gente tem o esterco de gado, de galinha, a gente tem o composto orgânico também. Então não exagere, mas adube sempre a sua monstera, ela vai amar. E ó, olha só, vocês sabem que eu tô usando substrato pronto, né? Aqui tem tudo triturado, aqui tem o carvão triturado, aqui tem a palha de coco, a fibra de coco, aqui não tem a palha de arroz, mas tem a fibra de coco e o carvão triturado, junto com a terra vegetal e o adubo, que já vem nesse substrato pronto. Então, do jeito que tá aqui, não precisa mexer, é só plantar direto, pronto para uso esse substrato, tá? Olha só, a gente mede, gente, não precisa mergulhar. Ah, Rick, tem raiz até aqui, então eu tenho que enterrar até aqui, né? Não. Essas raízes vão soltando, aqui mesmo vai sair outra, tá? E aí elas mesmas vão descendo e encostando na terra. Então, do jeito que tá aqui, a gente vai enterrar igual tava no saquinho, até aqui, no máximo. A gente vai deixar ela dar essa respirada daqui pra cima, e essas raízes aqui, das pontinhas, a gente deixa em cima do vaso, que ela vai penetrar na terra e ali vai dar muita força para ela crescer. Eu esqueci do tutor. Ah, esqueci, menino. Meu Deus do céu, onde é que eu tô com a cabeça? Então, tá aqui nosso outro elemento mais do que principal para uma costela de Adão, o nosso lindo tutor, que também é um material reciclado. Essa madeira que eu encontrei na rua, e eu mesmo fiz esse modelinho aqui, ó, amarrado com barbante, tá? Enrolei ele todinho, para ele ficar com essa estrutura, para ele ficar com esse aspecto, assim, de natureza, né? E essa estrutura porosa ajuda a monstera a fixar as suas raízes. Então, assim também como um pauzinho normal, sem barbante, também funcionaria. Mas eu quis dar essa embelezada, porque o objetivo aqui é a gente aglomerar valor na nossa planta. Então, agora nós vamos com a planta e a gente já vai colocá-la de uma maneira que a gente estimule ela continuar crescendo, mas já encostada no tutor. Então, não sei se vai dar para vocês verem, gente. Eu gravo sozinho, né? Então, às vezes é difícil fazer uma coisa assim. Mas olha só, o tutor fica bem encostadinho lá na lateral do vaso. E a gente vem aqui, ó. Já planta ela de uma forma que ela já fique... Olha só, tá vendo? Que ela já fique encostadinha no tutor. Olha só. Assim. Então, do jeito que tá aqui, a gente completa com terra. E se você quiser, se for necessário, eu acho que nesse caso vai ser, a gente amarra um barbantezinho aqui, para ela não cair e estimular ela a continuar crescendo no tutor. Solzinho, como nós estamos falando em aglomerar valor, o que eu vou colocar? Pedras também, nessa forração do vaso. Dá um efeito bem clássico, bem padrão, fica muito lindo na sala, numa sala de visitas, enfim.
Isso aqui vocês sabem, né? Pode ser pedra menor, pode ser pedra maior, vai depender muito do efeito que você quer causar nesse vaso que você tá montando. Tá aí, solzinho, o resultado do nosso replante, da nossa linda monstera deliciosa. Olha só, como eu falei pra vocês, é uma planta linda, de 4 folhas, cortadas, ainda não tem os furos, por ser uma planta jovem. Mas vamos aos detalhes aqui comigo, olha. Então a gente tem esse tutor reciclado com barbante, esse pedaço de madeira eu encontrei na rua mesmo, então eu que fiz essa artezinha aqui. Como eu falei pra vocês, às vezes tem que dar uma amarradinha pra ela se adaptar no tutor. Eu senti que ela precisava, então eu dei uma seguradinha com ela no barbante. Não precisa estrangular a planta, tá? É só dar uma seguradinha, pode dar um nó folgado. Coloquei, olha só, a cobertura com pedras e também esse vaso incrível que deu um contraste bem legal com o verde dessas folhas, com dessa planta, né? Olha só que linda. As novas folhas vêm uma sobre a outra, tá, solzinho? Então essa aqui é a última folha. A próxima folha, ela vem de trás dessa. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas ela vai vir, ó, daqui. Tá vendo a pontinha? Essa aqui é a minha, tá? Já tá toda furada, toda rasgada, mas se vocês perceberem, é esse mesmo esquema. Uma folha nasce, dessa folha nasce outra, dessa folha puxa outra e assim por diante, tá vendo? A sequência geralmente é sempre uma pro lado, outra pro outro, uma pro lado e uma pro outro. Então, solzinho, esse foi o nosso vídeo de replante da nossa monstera deliciosa. Eu mostrei para você uma forma de você, comerciante que mexe com isso, assim como eu, aglomerar valor na sua plantinha que parece ser uma planta barata. Então aproveite, usufrua dos recursos naturais para você fazer seu artesanato e trazer um diferencial para o seu cliente. Aqui do jeito que tá, a gente vai finalizar com aquela boa e velha rega e deixar essa planta crescer cada vez mais. Solzinho, eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Nosso Lar Plantas, nós vamos invadir a tua casa.